galera, beleza? Então nesse vídeo aqui, mais uma dica a respeito de improvisar gabaritos para tornar ali o processo mais eficiente, tá ok? Aqui é bem naquele estilo improvisado, já que é para atender uma aplicação ou outra. Digamos, não é algo que eu faça com frequência. Apareceu esse trabalhinho para mim fazer, então eu vou fazer dessa forma. Se é algo que você costuma fazer com frequência, aí sim, vale a pena fazer um gabarito utilizando esse mesmo conceito para que se tenha eficiência no processo. Então, o que seria o trabalhinho que eu peguei aqui para fazer? Então, vamos dizer assim que eu estou terceirizando parte do processo. Então, a pessoa ela tinha as madeirinhas quadradinhas, aqui já está com o chanfro, daí eu peguei para fazer esse chanfro aqui, ó. Deu um ângulo aproximadamente de 30 graus. Aí eu cortei na serra circular ali, inclinado, com disco inclinado. E na tupia, eu vou realizar esse processo, mas olha, esse daqui foi o que a pessoa trouxe para mim, tá? Ela falou, daí isso aqui eu fiz na tupia e tudo mais. Eu falei, eu também consigo fazer isso daqui, eu vou fazer um e te mando. Aí esse é o que eu consigo fazer, tá? Aqui foi num processo bem manual. Agora olha o resultado do que eu consigo fazer aqui. Isso daqui depois há uma pecinha semelhante a essa, ela vai fixada aqui embaixo, né? Mas enfim, vamos ver agora aqui a questão do gabarito. Se fosse para mim fazer manualmente também, daria até para fazer um gabarito para tupia, mas seria muito trabalhoso, tá? Muito trabalhoso mesmo. Ao ponto que, enfim, dessa maneira aqui, vocês vão ver quanto tempo eu gasto para fazer uma pecinha que nem essa. O que eu tenho aqui nesse gabarito que eu montei? Primeiramente mencionando, aqui nada mais é do que uma tupia laminadora que está adaptada numa bancada, tá? Para quem está começando e tal, tem uma mesinha ali, adaptar a tupia, simplesmente bolar um jeitinho ali de fixar ela de baixo para cima, pode utilizar a própria base dela e tal. É a tupia laminadora que está fixada aqui. Aí eu tenho essa guia de apoio. Essa guia de apoio, quando eu fiz ela, óbvio que um dos principais intuitos é que eu consigo colocar aqui o aspirador de pó. A tupia ela gera bastante pó. Então já resolve essa situação. Aí entra aqui o gabarito com o seguinte intuito, ele vai limitar a ação, ele vai limitar o deslocamento da peça, já que elas têm um tamanho padrão aqui. Então ela só vai poder ir um tanto para cá, um tanto para cá. E por fim eu coloquei essa outra peça que ela limita o tamanho que ela pode vir para cá, tá? Como é, digamos assim, bem mais largo que a fresa, eu consigo fazer a canaleta de lá, recuo e tal. E depois sobra um pedacinho aqui que eu faço meio aqui no zoiômetro mesmo, tá? Mas ele limita a ação, quanto pode ir para lá, o quanto pode ir para cá, o quanto pode vir e o quanto pode retornar. Fazendo esse contorno, aí sobra só o pedacinho do miolinho aqui, que aí é só passar aqui, tá? A fresa que eu estou utilizando aqui, deixa eu pegar uma outra, é uma fresa como essa daqui, ó, uma fresa simples. Apesar de ser rolamentada essa fresa, nessa aplicação não tem nenhuma necessidade da utilização desse rolamento. Se fosse utilizá-la manualmente para desenvolver o gabarito, seria uma boa possibilidade de utilizar o rolamento como referência. Mas ali não, ali o que está limitando é justamente aqui o gabarito até onde a peça pode se deslocar. Poderia ser também uma dessas mais comuns que vem no conjuntinho de tupia, aqueles conjuntinhos de fresa próprio para tupia, como esse aqui. Não muda muito, tá? Não muda muito, só que essa daqui é um pouquinho menor. Talvez essa daqui seria até um pouco, mas não daria em duas passadas também não. Haveria necessidade de mais passadas. Mas lembrando que toda fresa desse tipo aqui, que ela tem um corte lateral, ela tem até um cortezinho aqui em cima,
Essa daqui ainda eu digo bem menos do que essa, porque pode ver que essa daqui, ó, ela tem uma inclinaçãozinha de corte aqui nessa ponta. Pode ver que tem um grauzinho aqui, significa possibilidade de corte com isso daqui. Essa daqui, ó, ela já é praticamente reto aqui em cima. Pode ver, ó, ela é reta. Vê se vai focar aí. Ela é reta aqui em cima, mas também dá para fazer. Se não tivesse uma semelhante a essa daqui, mas na hora de fazer a primeira entrada, nunca vai ser tipo descendo o material. Ele tem que fazer um zigue-zague assim aí até tocar embaixo. Depois que tocou embaixo, aí ele corta tranquilamente. Tá? Agora deixa eu só guardar isso aqui e vamos realizar o processo ali numa peça. Deixa eu pegar o protetor de ouvido, porque tupi é barulhento. Aí também fica outra dica, nessa bancadinha aqui, além de, óbvio, a questão do aspirador de pó e tal, eu coloquei um disjuntor nela que liga uma reguinha de tomada, ou seja, toda vez que eu ligo o disjuntor, aciona todos os equipamentos que estiverem ligados na régua de tomada. Ou seja, eu deixo o aspirador de pó já na posição de ligado nessa régua e a tupia também já na posição de ligado. Quando eu ligo o disjuntor, ligo os dois equipamentos simultaneamente. Aqui, na questão do limitador, do gabaritinho que eu fiz, ele está preso por grampos aqui. E aqui eu coloquei uma daquelas cadeirinhas, só para travar essa madeirinha nessa daqui. E aqui na bancada está preso por grampos mesmo, porque enfim, depois para desmontar, soltou os grampos, não precisa ficar desmontando nada. Se você não tiver grampo e a sua mesa for de madeira, aí opcionalmente você pode parafusar essas madeirinhas. Não precisa exagerar na quantidade, 2 parafusinhos em cada madeirinha já seguraria ela tranquilamente na sua devida posição, tá? Então vamos lá, vamos executar o processo em uma ou duas peças aqui. Primeiro eu vou fazer só aquela questão do contorno para vocês verem. Daí vai sobrar um pequeno excesso para depois remover meio que, assim como eu disse no zoiômetro. Então vamos lá. Tá vendo? Com base na largura da fresa que eu tenho, ela faz isso daqui e depois eu passo o meio aqui, ali, lateralmente, tá? Aqui ela fica um pouco pesada porque esse aspirador de pó ali, ele é muito forte. Então o que acontece? Ele tá meio que prensando a peça ali. Isso não é ruim, não é ruim porque ele ajuda a manter ela baixa. Mas, talvez é só essa questão. Aqui ainda dá para melhorar alguma coisinha, se fosse mais fininha essas madeiras da lateral, esses limitador, para mim tem uma melhor pegada aqui, mas ainda assim eu não vejo dificuldade quanto a isso. Agora se eu vou terminar de remover o excesso dessa, daí eu já faço uma de forma contínua. E observando que na hora de entrar aqui, eu sempre entro fazendo esse movimento para que ele desça até tocar no fundo aqui da base, alinhar, aí eu faço o processo total.
enfim, esse é um processo que vai ter que ser repetido 125 vezes, tá? 125 vezes. Em comparação com fazer ela manualmente, acho que em termos de, tanto no termo de qualidade quanto no termo de, digamos, rendimento, seria muito mais eficiente assim, tá? Não é um rebaixo que tipo tem aquela questão da exatidão, porque tem que ser o suficiente para que encaixe essa peça aqui. Esse que é o propósito principal, que ele encaixe aqui, tá? Depois isso daqui vai por baixo, aqui vai uma outra coisa em cima, mas tá aí. Então sempre que possível, faça algo do tipo. Só vou corrigir essa daqui, ó. Essa daqui é a peça original que me mandaram. Dá até para passar ela aqui para que ela fique no mesmo padrão das outras também. Todas as que sair, vai sair assim, bem bacaninho, tá? Mas fica essa dica, tá ok? Se for uma vez ou outra, montar um gabaritinho improvisado resolve a situação. Se costuma utilizar isso para fazer esse processo com frequência, desenvolva um gabarito já pensando nessa possibilidade, mas seria mais ou menos isso, tá? A questão é que se fosse para desenvolver um gabarito, aí ele poderia sim ter as partes de correr, parte de utilizar umas travinhas borboleta, como essa daqui, com os manípulozinhos assim, ó, você prenderia. Mas aqui tá bem improvisado, depois na hora de desmontar é só soltar esses grampinhos, esses do canto, e tá feito, tá ok? Então basicamente é isso, galera. Então gostou do vídeo, dá o joinha, inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos. Falou!